Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e profissão, este é o seu lugar. Vocês que vêm acompanhando a série do FECcast sobre o novo projeto pedagógico dos cursos de graduação da FEC já conheceram um pouco das propostas feitas para o primeiro semestre letivo, em que a disciplina de Modelagem e Engenharia 1 foi ministrada. Chegamos ao segundo semestre dessa nova proposta, e com ele, duas novas disciplinas são ministradas, Balanços Macroscópicos e Sistemas Biológicos 1. Para conhecer um pouco mais sobre essas disciplinas, recebo hoje as professoras Ângela Maria Moraes e Lucimara Gaziola de la Torre, que ministram EQ 212, Sistemas Biológicos 1, e os professores José Vicente Halak D'Angelo e Luiz Fernando Mercier Franco, que ministram EQ 211, Balanços Macroscópicos. Primeiramente, muito obrigado por aceitarem o convite para apresentar as novas disciplinas aqui no FECcast. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas disciplinas, o que elas trazem de novidade ao nosso currículo de engenharia química. Bom, obrigado, Supino, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente conversando com você. A EQ 211, que é Balanços Macroscópicos, ela tem um pouco um conteúdo que é um pouco uma fusão das antigas disciplinas de balanço de massa e energia e de termodinâmica 1. Então, ela ficou um pouquinho diferente do que a gente vê em outras escolas mais tradicionais. Então, do ponto de vista de conteúdo, ela é uma fusão dessas disciplinas que existiam. Mas, filosoficamente, ela vem num segundo momento interessante do curso de graduação de Engenharia Química. Na EQ 210, Modelagem de Engenharia 1, que foi ofertada no primeiro semestre, eles tiveram contato com a linguagem de balanço e aplicaram isso para grandezas concretas, grandezas mensuráveis diretamente, matéria, massa, populações, volume. E agora, nesse segundo momento, que é a disciplina Balanços Macroscópicos, ainda sob a hipótese da mistura perfeita, ou seja, da ausência de gradientes internos ao volume de controle, eles aplicam essa mesma linguagem de balanço, só que agora a grandezas que não são mensuráveis diretamente, são grandezas que a gente chama abstratas, que dependem de propriedades, e por isso esse vínculo com a tradicional disciplina de termodinâmica. Então, eles começam a aplicar essa linguagem de balanço agora num nível mais complexo cognitivo, que é numa grandeza que não é mensurada diretamente. E aí eles começam a compreender como esses conceitos novos de energia e de entropia são importantes para determinar como os processos funcionam. Do ponto de vista de currículo, acho que essa é a novidade de balanços macroscópicos. Antes de mais nada, Suplino, obrigado aí também pelo convite para participar desse FECcast, pela primeira vez. Então é um prazer estar aqui e estou curioso para ver o resultado e ver o alcance disso e principalmente o feedback que a gente espera receber das pessoas que estão acompanhando aí o canal. Bom, eu queria reforçar um pouco o que o Luiz Fernando acabou de falar agora, no sentido assim, a experiência é interessante do ponto de vista que você faz a fusão de conteúdos que nós vimos em disciplinas diferentes, né? Então, balanço de massa e energia, de termo, porque não é uma simples combinação de conteúdos de duas disciplinas agora ministrados numa nova disciplina. É um novo jeito também de abordar esses conteúdos, né? Então, para mim, que tenho sido professor da disciplina de balanço de massa e energia já há vários semestres, alguns anos, é interessante ter que pensar numa forma diferente de passar um conteúdo, até porque a preparação é outra, né? Quando a gente dava isso em balanço de massa e energia, você vinha construindo alguma coisa e agora você tem essa questão de passar alguma coisa para o aluno fazer. E a gente não dá mais todos os passos, né? Um caminho certinho, já definido. Isso tem sido um aprendizado para mim. Eu estou tentando entender melhor o que a gente precisa fazer para atender as expectativas desse novo, né, currículo. E, nesse sentido, aí tem sido muito bom trocar ideia com o Luiz. O Luiz já está com bastante, uma visão bem ampla sobre o que precisa ser feito, como chegar. Foi um dos idealizadores junto com você, né, no primeiro momento, depois com todo o corpo docente da FEC. Mas a gente está aprendendo essa nova forma de ver. Então, a experiência tem sido válida até o momento, em pouco mais, né, quase um mês, que a gente está implementando essa nova disciplina. E depois eu detalho um pouco melhor o que a gente está vivendo nela. Bem, muito obrigada por esse convite. É uma satisfação enorme estar aqui dividindo as nossas expectativas e as experiências que a gente já acumulou também nesse quase um mês de aula. A disciplina que nós estamos ministrando é EQ 212, Sistemas Biológicos 1, e é uma reorganização
né, num primeiro momento, de uma disciplina do currículo antigo, que era a EQ 583, que era Bioprocessos 1, Bioengenharia 1, na verdade. E a gente ampliou bastante a carga dessa disciplina e a gente adiantou também conteúdos de uma outra disciplina, que era a Bioengenharia 2, EQ 883, a gente mudou o momento de oferecimento. Então, antes, 583 era oferecida no quinto ou no sexto semestre, para os cursos do integral noturno, e 883, né, tinha um delta bem grande, era oferecida ou no oitavo ou no 10º semestre, respectivamente, para os cursos do integral e do noturno. Então, com essa reorganização, né, e agora a EQ 214 também vai ficar bem mais próxima de EQ 212, a gente acha que a gente vai conseguir dar uma continuidade melhor. E a ideia é justamente abordar biotecnologia de uma forma um pouco mais próxima para os alunos, até do que eles têm já de experiência que eles trazem. A gente vai falar de como é que a célula é constituída, para que serve cada molécula dentro da célula, como que essas células se multiplicam, o que é que a gente tem de uso tecnológico dessas células, explorando as diferenças entre elas, quando que eu escolho um tipo, quando que eu escolho outro. A gente vai falar de mudanças genéticas nessas células para a gente poder aproveitar melhor dentro dos processos industriais, que a ideia é sempre a gente produzir alguma coisa em grande escala para poder atender às necessidades, né, os anseios da nossa população. E, com isso, a gente está também, né, trabalhando com a parte de metabolismo, a gente vai desenvolver vários estudos de casos em diferentes tipos de bioprocessos típicos e alguns não tão típicos, né, que a gente ainda está em fase de consolidação, como da área de engenharia textual, impressão 3D de órgãos e afins. Então, a gente está com muita expectativa de ter, né, um despertar dos alunos para essas áreas, né, porque antes a engenharia química ela era muito vista em cima de processos químicos, muita coisa na área de polímeros, muita coisa na área de processamento de produtos de petróleo, e a gente tem um ramo inteiro novo, né, que não é nem tão novo, mas que está sendo explorado. Mais recentemente, o mercado está se ampliando demais aqui no Brasil e no mundo. E no Brasil, em particular, essas disciplinas, na verdade, né, não só a EQ 212, mas também a 214, elas são cruciais para dar competências para que a gente possa atender o mercado de trabalho e desenvolver o país e deixar o nosso país mais autônomo na produção dessas categorias de produtos. Olá, Rafael, mais uma vez obrigada pelo convite. Completando o que a professora Ângela falou, né, 212 tem uma função crucial. Hoje em dia, com o avanço da biologia sintética, do avanço do conhecimento biológico, cada vez está mais próximo do engenheiro químico o manuseio e utilização dessas células modificadas geneticamente para a produção de grandes produtos de alto valor agregado. Então, em 212 especificamente, a ideia é que o aluno tenha uma visão integrada de todas as aplicações que podem ser usadas e como o conhecimento da biologia vai trazer benefícios para que ele, uma vez que vai trabalhar numa indústria de base tecnológica, tenha um vocabulário mínimo, uma compreensão mínima das ferramentas que foram desenvolvidas antes dele receber esse biocatalisador para trabalhar na indústria. Sem esse conhecimento prévio, fica muito difícil, né, um profissional convencional de engenharia química ir trabalhar na indústria. Ele vai precisar estudar muita coisa, adquirir muito conhecimento até ele se tornar efetivamente produtivo e consciente de todas as etapas que tiveram aí de desenvolvimento. Então, essa visão integrada nesse primeiro momento e entender que existem muitas ferramentas da biologia que podem ser utilizadas é um dos nossos grandes desafios. E saber que vai ser impossível. Nosso objetivo não é formar um biólogo, mas sim que ele tenha um ferramental mínimo para conversar com as pessoas, com os profissionais que trabalham com esse desenvolvimento.
Muito legal ouvir um pouquinho das disciplinas de vocês. E agora eu queria explorar um pouco mais como vocês vão abordar esses assuntos, que tipo de práticas ou de experimentos, talvez, que vocês estão propondo para os alunos nessas disciplinas que vocês estão implementando nesse próximo semestre. Bom, da parte de EQ 211, eu e Luiz, a gente conversou um pouco antes do semestre começar e listamos algumas práticas que a gente poderia fazer em sala de aula. Tem também uma parte computacional que a gente pretende abordar, que até seria mais no final do semestre, de usar um simulador de processo mesmo, já dá para os alunos uma noção do que é um simulador de processo, primeiros passos. E na sala de aula a gente vai fazer algumas experiências que são bem simples, mas bem ilustrativas de algum fenômeno, de algum conceito, né? Principalmente. Agora, já no início do semestre, a gente fez uma experiência tradicional que vinha sendo feita em EQ 201 e EQ 481 há algum tempo, que é a parte de utilização do micro-ondas para a gente medir a potência. A gente já combinou algumas outras experiências, que seria, por exemplo, fazer um balanço de massa e energia misturando água com gelo, calculando temperatura inicial, temperatura final, para prever essa temperatura final. Temos também a possibilidade de, pelo menos, fazer uma demonstração através de um experimento que está sendo desenvolvido pelo grupo PET, que é a parte de reciclo com aquecimento. Então, é um experimento para demonstração em sala de aula, meramente uma demonstração, mas que dá para eles entenderem a parte do regime transiente, passando para o estacionário, e que consiste de uma mistura de água quente com água fria, para dar água morna, onde a gente pode fazer um balanço de massa e de energia, mas que ele é bem ilustrativo do ponto de vista de partida e parada de processo, ou partida até o estado estacionário, uma perturbação no sistema, e ver como é que temperatura e vazões se comportam nesse sistema aí. E aí o Luiz pode falar de mais alguns outros experimentos aí que a gente está bolando também. Bom, então, do que o Zé citou, a maior parte dos experimentos que a gente né, planejou para o semestre, e talvez tenha mais um ou outro que a gente tenha planejado, como, por exemplo, o Turbo Vortex, né, o tubo de Hirsch, para ilustrar balanço de entropia, ainda que de uma forma qualitativa. Mas a ideia que eu acho que é pioneira aqui é trazer desde cedo esse contato direto com o fenômeno. Então, tradicionalmente, essas disciplinas elas eram ensinadas, tanto balanço de massa e energia quanto termodinâmica, muito focadas na modelagem, antes de o aluno ter contato direto com o fenômeno. E essa é uma inversão que é preconizada nessa transformação curricular que a gente fez, que é trazer o fenômeno antes de sua modelagem, né? Quer dizer, o aluno ter acesso direto, olhar, se vislumbrar, se encantar, enxergar aquilo antes de modelar. A gente imagina que as consequências disso é um aumento da retenção, um aumento da concretude do que ele está fazendo, e isso vai resultar certamente numa maior compreensão dos fenômenos que estão sendo estudados. Então, esse semestre está um pouco atípico como a gente está fazendo 211, porque a gente está, de fato, num compartilhamento que ainda não é pleno, né? No sentido de que, ora, o Zé Vicente está liderando o grupo, ora eu estarei liderando esse processo, então não estamos os dois simultaneamente conduzindo, mas já é um começo, e eu acho que assim, é desafiador para os alunos, todas as coisas que a gente propõe, mas tem um lado desafiador para o docente também, que é você ter que abrir mão de certas coisas que você achava que era o melhor caminho, o melhor jeito de fazer. Então, acho que também tem um lado experimental aí de como o docente vai começar a ver a disciplina e participar da disciplina. Então, para mim tem sido um desafio, imagino que para o Zé também, mas que tem sido positivo, de entender como é que o Zé faz, como é que ele olha, eu ponho o meu ponto de vista, e isso é enriquecedor para os dois. Para os alunos vai demorar mais para isso estar maduro o suficiente para eles desfrutarem, mas eu acho que é um processo que a gente está começando na faculdade e que eu acho que também é revolucionário, que é colocar docentes juntos, pensando a disciplina, nem sempre liderando, né, conduzindo, mas discutindo cada aula, cada coisa que é feita, e eu acho que essa troca certamente é valiosa. No âmbito da disciplina de Q212, a professora Ângela e eu, nós estamos desde o semestre passado discutindo profundamente o conceito, a ordem de apresentar, para que faça sentido fenomenologicamente para os alunos, que ele possa construir esse conhecimento. Então, é um trabalho árduo que a gente vem desenvolvendo desde meados de junho.
no sentido de estabelecer essa ordem. Gostaríamos também de agradecer aqui a coordenação de graduação, que tem dado apoio. Estamos adquirindo equipamentos para que a gente possa fazer um mínimo de experimentos, possa avaliar o comportamento celular, crescimento celular. Neste momento, como nós temos turmas de 60 alunos, vai ser, a princípio, uma forma mais demonstrativa, mas a gente espera que ao longo dos anos a gente possa estabelecer uma estratégia que os alunos realmente possam colocar a mão na massa. Mas vem no mesmo sentido de 211, de avaliar o fenômeno, observar, ver as evidências para daí fazer a conclusão. Do ponto de vista, de conceitos, né, a gente está rediscutindo até os fundamentos. Então, por exemplo, a gente já identificou que na área de engenharia de processos existem alguns conceitos que já são aplicados, mas sem fazer uma ligação direta, por exemplo, com cinética química. Então, a gente já está pensando em estratégias de linkar, né, de fazer uma correlação em que os alunos vão poder, quando chegar o momento de cinética química, correlacionar e entender as particularidades dos sistemas. Complementando o que a Lucimara colocou, né, a nossa maior proposta dentro dessa disciplina, que é uma disciplina para alunos do primeiro ano, é justamente criar interesse neles e, principalmente, criar uma visão crítica e fazer com que eles entendam que a disciplina de Sistemas Biológicos 1 é uma forma diferente de você aplicar os conceitos de engenharia química. Então, a gente está fazendo um esforço bastante grande no sentido também de olhar os conteúdos das outras disciplinas e tentar, né, puxar para essa tudo que eles já viram, né, que dê para a gente colocar dentro do contexto. Então, por exemplo, toda a parte de cálculo 1, que às vezes um aluno de engenharia química entra, ele fala, nossa, né, para que eu estou estudando isso? Né, onde que eu vou usar essa ferramenta? E a gente já consegue passar para eles de uma forma mais clara. Então, ele fica mais motivado, ele vai prestar mais atenção na nossa aula, né, porque ele já tem uma bagagem. Então, a gente tenta reconhecer justamente essa bagagem dele, né? E na própria parte de experimentos que a gente pretende dar para eles, nesse primeiro momento mais demonstrativo, a gente vai também acionar os alunos de pós-graduação dos nossos próprios grupos e de grupos de colegas, para que a gente tenha um mini workshop onde o aluno ele também já entra em contato com pesquisas avançadas que estão sendo desenvolvidas na faculdade, para que eles se estimulem a buscar uma iniciação científica e, de novo, né, para exercitar essa análise crítica. Eu confesso que tem sido extremamente divertido fazer a preparação dessa disciplina com a professora Lucimara. A gente ministra todas as aulas juntas, né, então a gente vai complementando o que uma fala, a outra já atrás emenda alguma coisa. Então, talvez não esteja andando na velocidade com que a gente gostaria, porque a gente, por enquanto, está também numa fase de experimentação, né? Como o professor Luiz Fernando já falou, a gente tem um momento onde a gente próprio tem que reavaliar o conteúdo, pensar, né, também na maneira de aprendizado dessa nova geração. A gente tem que olhar o que estimula mais eles, e a gente tem uma satisfação enorme de dizer que, até o momento, pelo menos, a gente percebe um engajamento enorme da turma, uma participação massiva. A gente está realmente muito satisfeita com o desempenho do pessoal até agora. Muito bom. Vocês até adiantaram algumas perguntas que eu tinha aqui, né, a respeito do papel dos alunos nas atividades das suas disciplinas e também como está sendo essa interação entre vocês. Pelo que eu ouvi, está sendo positivo, né, interessante, positivo, vocês interagirem, prepararem as aulas, discutirem as aulas antes, e acho que o Luiz colocou também essa cultura da gente conversar sobre a disciplina, conversar sobre o planejamento da aula antes de ministrá-la e durante também o momento em que ideias surgem, propostas surgem. Então, isso é muito, muito positivo, tem sido uma grande transformação dessas novas disciplinas. Então, para a gente concluir, eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais expectativas que vocês têm para essas disciplinas, o que vocês esperam delas, como vocês veem que os seus alunos saiam
dessas disciplinas até o final desse semestre. Deixa eu, se me permita voltar apenas um pouquinho, então, nessa questão de compartilhamento de disciplina, porque da outra vez eu respondi estritamente sob o ponto de vista do que a gente estava fazendo de forma prática, mas para relatar um pouco dessa experiência de dividir uma disciplina com o Luiz, porque eu já tinha dividido disciplinas anteriormente no curso, né? Mas geralmente ou a gente dividia a disciplina realmente um programa onde você dá uma parte do programa, outro professor leciona outra, ou às vezes a gente dividia a turma e a divisão em si era mais no sentido de você fazer as provas coordenadas, seguir um mesmo material didático, etc. Então não era bem uma divisão, porque cada professor ficava com a sua turma. Então essa é uma experiência que tem sido muito interessante, e eu acho fundamental que os professores que dividem a disciplina têm liberdade, né? Liberdade e respeito com o outro, porque é difícil, às vezes, o professor que está acostumado com uma matéria que ele leciona há muito tempo, onde, quando a gente entrou na universidade, não veio alguém, né, e nos tutoriou como você deve fazer essa disciplina, a gente foi desenvolvendo aquilo que a gente achava que era, o que deveria ser, e quem nos avaliava diretamente eram os alunos, né? No final das contas, os alunos falavam, a disciplina foi boa, não foi boa, e você, se estivesse disposto a ouvir o feedback dos alunos, começava a adaptar o conteúdo, a forma de dar aula, etc. E dessa vez a gente tem a possibilidade de ouvir um feedback de um colega, né? Então, assim, primeira coisa, eu acho importante que os professores se respeitem, né? Que tenham o entendimento de que está um ali para ajudar o outro realmente, com uma visão diferente. O Luiz tem participado de todas as aulas que ficaram a minha responsabilidade nesse primeiro mês aqui agora, e em todas as aulas ele fala, se você me permite, eu sempre permito, porque eu acho importante ele entrar às vezes com a visão dele, a gente pensa algumas coisas muito parecidas, algumas coisas não que a gente pensa diferente, mas a gente pensa em abordar de forma diferente, né? E essas abordagens, se a gente conseguir pensar, né, de uma forma que é para construir, a gente consegue fazer elas serem complementares e não que elas sejam antagônicas, né? Então, eu acho que isso é importante, que as próximas pessoas, né, os próximos docentes que vão dividir, tenham isso em mente, né, dessa necessidade de realmente conversarem, interagirem, combinar alguma coisa antes, trocar uma ideia, depois da aula também, o que você acha que foi, porque no próximo semestre vão ser outros que vão dividir, mas a gente vai passando essa experiência, né? E, então, fechando aí com essa última pergunta que você fez, não sei se é a última, mas enfim, sobre a expectativa dos alunos, eu acho que eles já entenderam que eles são uma turma que está pegando um programa diferente, um planejamento diferente, uma abordagem diferente. Então, acho que eles já se colocaram abertos para isso, né? Eles estão, assim, não sei o que tinha antes, né? O que estão me oferecendo é isso, vamos ver o que eu vou aprender com isso. Mas eles estão, como a Ângela falou, se mostrando muito cooperativos, atenciosos, a turma tem sido muito boa de ministrar aula para eles, que eles estão levando a sério, eu percebo a concentração deles, o foco, então eu tenho grandes expectativas de que eles consigam assimilar tudo que a gente está planejando e muito mais até, né? E que eles possam dar esse feedback para a gente do que foi bom, para a gente poder aprimorar, do que foi ruim também, principalmente do que foi ruim, mas assim, o que a gente quer é ver, acima de tudo, esse brilho nos olhos deles, que eu acho que a gente estava precisando resgatar um pouquinho, porque eu não senti que as turmas estavam tão empolgadas, e essa empolgação tem transparecido de uma forma mais forte nesse semestre. Eu acho que eles entenderam isso, que eles reconhecem também que a gente está se esforçando, eu espero que a gente possa atender realmente todas as expectativas. Então, uma expectativa que eu tenho não para esse semestre, mas que eu tenho para o futuro com essas duas disciplinas, e não dava para esperar diferente nesse momento, mas é que elas se integrassem mais, né? Eu acho que esse é um desafio que está posto aí para o futuro. Porque hoje, claro, o primeiro desafio é botá-las de pé, implantá-las, isso eu acho que a gente está fazendo. Tem desafios já internos em cada uma delas, para que elas tomem consistência, mas eu tenho muita expectativa de que a gente consiga coordenar de uma forma mais integrada no futuro essas duas disciplinas. Existem pontos de contato, existem coisas que imagino que dê para fazer de forma integrada, e eu acho que esse é o futuro, assim, para a gente ter de fato um currículo que seja mais integrador, né? Então, é claro que a gente tem desafios agora na implantação, são programas que são novos para todo mundo, não no seu conteúdo, mas na sua estrutura, essa questão do corpo docente trabalhar integrado, ali dividindo a mesma disciplina, mas eu acho que um desafio que a gente
tem condição de melhorar é a integração entre elas, né? A gente, claro que está muito no segundo semestre ainda, são só 2 disciplinas, mas eu acho que a gente tem que buscar melhores mecanismos de fazer essa integração funcionar, porque ali na frente no currículo vão ter mais disciplinas e isso vai ser necessário, mas mesmo para esse segundo semestre do curso do integral, eu acho que isso eu gostaria de vê-las mais integradas. É isso. Com relação às nossas expectativas, elas estão, de certa forma, alinhadas com as próprias competências gerais e específicas que a gente tem estabelecido no plano de desenvolvimento da disciplina. Então, como competências gerais, nós gostaríamos que os alunos fossem capazes de buscar, avaliar e analisar criticamente dados e informações técnicas e científicas, que fossem capazes de executar atividades colaborativas em equipe, usando ferramentas de desenvolvimento de projetos, comunicar-se efetivamente nas formas escrita e oral, e, como competências específicas, esperamos que, ao final do curso, eles sejam capazes de descrever a relação estrutura-função das principais categorias de biomoléculas que formam os organismos vivos, descrever, comparar e selecionar sistemas biológicos de interesse industrial e aplicar estratégias de engenharia genética para a obtenção de produtos farmacêuticos e industriais em geral. E a gente gostaria, né, que eles passassem por todas essas etapas de desenvolvimento das competências de uma forma muito animada, muito contente, muito estimulada em sala de aula, que é o que a gente tem visto até agora. Então, com essa nossa proposta de trazer alguns elementos que já são da vida cotidiana deles para dentro da sala de aula e falar de desenvolvimentos que estão adiante aí, que provavelmente vão estar consolidados na própria etapa de velhice desses alunos e mostrar para eles que eles vão poder fazer parte desse papel de entendimento e desenvolvimento das tecnologias. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, é uma herança, na verdade, que a gente pode deixar para eles. Então, é por isso que a gente está tão contente de ter tido essa oportunidade de trabalhar com essa disciplina e, particularmente, com esse primeiro oferecimento. De forma complementar ao que a professora Ângela falou, é desconstruir um pouco o que eles tinham o conforto. Já aprendi, eu já sei conceitos. Então, por exemplo, a gente trabalhou com material de literatura científica de alto nível e muito atualizado, mas no sentido de que eles possam entender que daqui 10 anos a tecnologia vai ter avançado. Então, mostrar para eles que é importante buscar as informações apropriadas, as informações atualizadas, e que essa informação não é fixa, ela é dinâmica e que ao longo dos anos isso vai estar sendo atualizado. Inclusive, estabelecer critérios para escolher a melhor fonte de literatura científica. É muito importante, inclusive agora em início de curso, já preparando os alunos aí até no caminho do final de curso e para a vida profissional, onde eles vão ter que estar buscando informações. Então, nossa expectativa realmente é que eles se incorporem, que o aprendizado é contínuo, que ele vai precisar estar sempre buscando informações e sempre aprendendo. Muito bem, obrigado. Conversei hoje com os professores Ângela, Lucimara, José Vicente e Luiz Fernando, que estão encarregados de ministrar 2 disciplinas que pertencem ao novo projeto pedagógico da FEC. Muito obrigado pela conversa, é muito interessante saber como vocês veem as novas disciplinas e as atividades didáticas desse currículo e a interação entre a equipe docente e os alunos. Já fica o convite para voltarem no final do semestre para contar como foi essa experiência. E muito obrigado por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar nossos próximos episódios. Até lá! Muito obrigado por ter ouvido o FECcast. Fique ligado para os próximos episódios.